Mês 7, meio do ciclo letivo, para alguns férias, para outros trabalho em dobro. E para você, tá de férias, tá trabalhando? Seguinte, e onde é que deve estar o foco do coordenador no meio desse processo, no meio do ano letivo, que ainda continua tão atípico? Onde o coordenador deve focar a sua energia, concentrar e ter prioridade neste período do ano? É isso que eu vou conversar com vocês hoje, aqui nesse programa, no Bate-Papo de Coordenador, onde eu respondo perguntas ao vivo. Vocês deixaram perguntas hoje na caixinha, também nos enviaram bastante dúvidas. E só que sempre no bate-papo de coordenador eu tenho uma convidada. Aliás, não só nós convidamos, como você que está nos assistindo, quer participar nesse momento incrível, tirar suas dúvidas, ter estratégias para facilitar a sua caminhada, basta enviar um direct ou deixar aqui nos comentários e nós vamos entrar em contato com você e vamos sim caminhar juntos, dividir experiências, multiplicar conhecimentos para termos melhores resultados. E quem vai conversar conosco essa noite é a Sanlei. Deixa eu trazê-la para a nossa conversa. E o quanto é importante, não é? Falarmos deste assunto. Fechamento do semestre. Deixa eu trazer ela para cá, peraí. Ô Sully, se você estiver assistindo, eu não estou conseguindo te mandar um convite, não sei, você não está aparecendo aqui para mim. Então faz assim, ó, você está assistindo? Clica aqui, Sully, em que você quer participar e eu já te trago para nossa conversa, porque de verdade eu não consegui localizar aqui o seu Instagram. Eu não sei o porquê. De qualquer forma, na hora que você aparecer aqui, eu já te mando também um convite. E enquanto isso, onde é que deve estar o foco da coordenação? No meio do processo, no meio do ano letivo. E você, tá de férias? Deixa aqui nos comentários, está trabalhando? E enquanto você vai respondendo aqui, eu vou colocando as perguntas que nós tivemos hoje sobre este assunto. Dúvidas, né? Dificuldades de modo geral. E Celei, você está assistindo? Manda aqui que eu tô te aguardando, tá bom? Porque para mim ainda não está aparecendo. Já tentei te enviar o convite, mas não estou conseguindo. Dá uma olhadinha aí. Bom, primeira pergunta, ó. O que o professor precisa melhorar e como é que eu faço para apontar? Às vezes nós temos essas dúvidas, né? Ou melhor, a gente se sente insegura ou inseguro em como dar o feedback para o professor e falar, olha, isso precisa ser melhorado. Às vezes, até por receio, por medo, por não querer magoar, porque tem especialistas, professores que são especialistas da disciplina e muitas vezes dizem assim, ah, mas você é pedagoga e você não tem domínio nenhum para falar comigo. E isso vai passando e você vai se podando e deixando de trazer os pontos de melhoria. E nessa tomada, né, nesse momento de parar e fechar um semestre, é de extrema importância que você pontue os professores nos pontos a serem melhorados. Faça uma reflexão, uma análise, você tem aulas lá no YouTube sobre isso, mas de modo geral o que eu quero dizer aqui é como, Marcela, eu vou falar os pontos a serem melhorados. Primeiro, você precisa estar muito seguro do que precisa ser melhorado, segura. O que é que precisa ser melhorado? O que é que precisa ser melhorado em vista de quê? Essa melhoria não é porque eu, Marcélia, acho que você precisa melhorar, Cláudia. Mas por quê? Com base em quê? Caso contrário, vai aparecer que você está dando uma opinião pessoal. E aí sim, o professor pode se sentir ofendido, magoado, achando que você está falando algo pessoal e não profissional. Agora, quando você tem embasamento para sua fala, aí a conversa toma outros rumos. Então, o que precisa ser melhorado do seu professor precisa ser dito. E ser dito de forma clara, objetiva e muito embasado, com teorias, né? Com base em quê? Não é o que eu acho, é melhor por quê? Qual é o comportamento ou atitude que precisa ser melhorada em vista de quê? Isso precisa ser dito. Não é? Às vezes a gente sabe o que precisa ser melhorado e na grande maioria nós não temos consciência dos pontos cegos, os pontos a serem melhorados e precisamos que o outro nos diga. E você sabe, a gente já falou sobre isso, não é o que se diz, é como se diz. Então, essa é a primeira pergunta, espero que vocês aí
tenham compreendido. E deixa eu ver se eu consigo mais uma vez aqui trazer a Sanlei para a nossa conversa, que o tema foi pedido por ela. Consegue acessar? E aí, Sanlei? Não? Acho que não, né? Bom, próxima pergunta, então, vamos lá. Ah, a luz aqui apagou da minha ring light, gente, mas acho que dá para vocês me verem aí, né? Eu vou deixar assim mesmo para a gente não deixar de ter o tempo aqui hábil. Vamos lá. Seguinte, próxima pergunta em relação ao foco do semestre do coordenador. Qual é a prioridade? O que eu tenho que observar? Onde é que deve estar a minha energia neste meio do processo, meio do ciclo, meio do ano letivo? E eu perguntei para vocês agora há pouco, né? Quem já está de férias, se o trabalho está normal, porque antigamente, antes de tudo isso, nós tínhamos um calendário e sabíamos, julho é mês de férias. Agora, né, gente? Com toda essa correria, essa loucura que nós estamos vivendo em cada estado, em cada região, alguns de férias, outros não. E você, está de férias? Vamos lá, próxima pergunta aqui. Pode colocar de vocês também aqui que está assistindo ao vivo, que eu vou respondendo, tá? Vou trazer mais uma que deixaram aqui na caixinha mais cedo. Tenho um problema sério com uma professora. Estou na dúvida se devo manter ou desligar. Olha só, gente. Ah, olha, eu tô vendo que a Sully está aqui para entrar. Vou fazer com que ela acesse, né? Trazer ela para cá e já responda essa pergunta. Se ela consegue acessar. É complicado, né? Às vezes a gente tem um professor na equipe, se tratando do privado, eu acredito essa pergunta, porque não caberia ao contexto público. E aí não cabe só para o professor, vamos ter uma visão ampla. Às vezes não é um professor, é uma secretária, uma recreacionista. E a questão é, tem um problema, e agora? Faço desligamento, faço remanejamento, vale insistir com este profissional? O que eu penso é o seguinte: todos nós podemos nos aprimorar, nos capacitar, melhorar, desde que seja dado totais condições e orientações. Então, eu te pergunto, essa professora, não sei se você fez a pergunta, está assistindo, essa professora que está trazendo questões que precisam ser levadas, talvez para um remanejamento ou para o desligamento, foi esgotado todas as possibilidades de ações e orientações? Vai pensando sobre isso, que eu acho que a Celei está me chamando aqui para entrar. Acho que agora ela consegue. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Agora sim, te ouço. Você me ouve? Boa noite para Boa noite. vocês. Que bom que deu certo, né? Eu falei, eu acho que aconteceu algum problema na conexão, porque eu não vi você aqui. Eu tentei te chamar, mas não estava aparecendo. Aí depois te mandei um convite, acho que você não recebeu, não sei o que houve. Eu não acabei não recebendo, mas faz parte aí da Do tecnologia, ao né? vivo, faz parte do ao vivo, né? Salei, então agora que você chegou, por favor, se apresente. Fale aí um pouco sobre o seu trabalho, agora o cargo que você está, conte sua experiência um pouquinho. Apresente para quem não te conhece. Bom, me chamo Sanlei, fui mentorada Midas, sou muito grata pela Midas, e eu tenho uma experiência pedagógica há 19 anos, né? Já atuei na rede pública, rede privada, também no terceiro setor, né? E a gente está nessa jornada aí com essa nova modalidade do híbrido, do online, né? E é isso, gente. As E perguntas. atualmente você está como coordenadora? Agora você está atuando? Sim, eu faço parte eu sou supervisora, na verdade, né? Faço supervisão de ensino pedagógico, né? E tô com esse novo projeto também agora.
que é o coaching pedagógico. Eu faço formação e capacitação, né, dos professores presencial e a gente está fazendo essa extensão agora também online. Ah, que legal. E aí, Sally, quando a gente conversou sobre esse encontro, e como você disse, já foi, né, nossa mentorada, acesso aos nossos cursos desde os primeiros momentos, não é? Está com a gente. Já esteve Isso, aqui ao vivo em outro momento. E aí você falou, Marcélia, poderíamos fazer uma live? Eu gostaria de falar sobre o foco do coordenador fechando o semestre, não é isso? isso. É a minha segunda participação com vocês, sempre muito grata. E a gente recebe, né, muitos questionamentos, né? São muitos profissionais atuando na carreira agora, né, de coordenação, né? São novos momentos. Então, esse questionamento fica com bastante ênfase, né, pra gente, né? Como atuar, qual é o foco, o que que eu devo dar atenção primeiro, né? A agenda, como é que fica, e os professores, né? A gente tem Sim. bastante dessa demanda. E aí, antes de responder essas perguntas que você trouxe, de manhã não, agora no final da tarde, eu coloquei uma caixinha e vieram algumas perguntas, tá? E uma que eu estava respondendo agora é justamente essa que está na tela. Então, eu já vou concluir esse raciocínio e a gente já abre aqui para suas dúvidas também, tá bom? Tá ok. Então, a pergunta aqui era que tem uma professora com problemas sérios com ela e está na dúvida se mantém ou se faz o desligamento. E eu trouxe a reflexão um pouquinho antes de você chegar aqui. A pergunta é: antes de fazer qualquer remanejamento ou desligamento de um professor ou de outro funcionário, a questão é: todas as possibilidades foram esgotadas no sentido de orientar, aprimorar e ensinar, mostrar os pontos de melhoria deste profissional? Será que realmente tudo, enquanto líder, você fez possível e impossível para que essa pessoa se desenvolvesse, se aprimorasse, para que as ações dela ficassem de acordo com o esperado na proposta pedagógica? Porque eu já fui professora também, né, Sally? E às vezes eu vejo dos dois lados da moeda. Talvez, não sei qual é o caso aqui, mas será que essa professora, durante todo o processo, vamos dizer, deste semestre, ela teve a devida orientação? E talvez, em algum momento, os erros, vamos dizer assim, os faltos de resultados, eles acontecem por falta de orientação. Agora, se tudo que o coordenador fez e podia ter feito no sentido de orientar, aprimorar, capacitar, guiar este profissional, foi feito, aí precisa ser repensado. Mas, primeiramente, enquanto líderes, a gente tem que pensar em todas as pessoas e mais, não desistir de ninguém, não é, Sully? Porque sempre há pontos de melhoria, sempre há como ser aprimorado quando a gente tem um olhar para o outro com mais empatia. O que você acha? Sim, eu concordo plenamente, né? Faz parte do nosso nicho, né? Do pedagógico, né? Nós, enquanto coordenadores, né? Supervisores, enfim, da gestão, né? Trabalhar todo esse contexto de aprimoramento, de capacitação, inclusive a empatia também nesse momento, né? O emocional também conta bastante, né? E para poder tomar uma decisão assim tão, eu acho que assim, tão drástica, né? Porque eu acho que todos somos capazes, né? Então, assim, cabe bastante, com muito rigor mesmo, da gestão, né? Tomar todas essas ferramentas, né? De capacitar, de organizar, de dar o suporte, observar os processos, acompanhar, dar o feedback, né? Para então vir aí com alguma tomada de decisão assim drástica, né? Sim, esgotar todas as possibilidades primeiro, né, Stanley? E aí Exato. você também você falou assim, Marcelo, são tantas dúvidas, né, tantos questionamentos agora na virada do semestre, onde é que deve estar o foco? Eu acredito, vamos ver o que você pensa sobre isso, que o foco da liderança pedagógica deve estar em buscar estratégias e soluções. Tirar o foco dos problemas. Ontem, hoje, lá no grupo do Telegram, tenho compartilhado as dicas a esse respeito. E até hoje, mais cedo aqui nos stories, eu falei sobre isso, que nós temos a tendência e a facilidade em focar no problema. Porque o problema, ele grita aos nossos olhos, né? Então, a gente foca no problema e isso acaba com que limita as nossas ações, a nossa percepção, a nossa visão ampla do que pode ser feito. Então, eu acredito que a energia do líder pedagógico nesse momento deve ser em focar para buscar estratégias para os problemas. E que os problemas, daí uma lista, né?
Eu acho que todos nós sabemos os maiores problemas que eu acredito, né? Já vou te dar a palavra, seja o distanciamento das famílias, a dificuldade em proporcionar o processo de ensino-aprendizagem, por N fatores sociais e questões políticas também emocionais. E todos esses fatores, eles contribuem e influenciam diretamente. Mas isso não dá para ser mais o nosso foco. Até agora o foco ensino híbrido, é porque não tem tecnologia. O foco está sendo no problema. E é hora do coordenador parar, organizar, para retornar no segundo semestre de forma assertiva e estratégica para solucionar ou pensar em estratégia junto com o seu grupo em forma de minimizar os impactos negativos, aproximar as famílias, focar na solução. Eu acho que essa energia que deve estar no líder pedagógico neste meio do caminho aí do ano letivo. O que você acha? Com certeza. Eu acho que a gente já teve um ano, né? Aí agora a gente está chegando um ano e meio aí dessa pandemia. É, não que nós tivemos tempo assim para nos adaptarmos totalmente, né? Mas a gente já conhece o problema, né? Então a gente já conhece, a gente já trabalhou o problema, né? Então as estratégias também, algumas nós conhecemos, nos apropriamos e esquecer o problema agora e focar nesse momento mesmo na estratégia de liquidar, né, de motivar, de incentivar, né, de inspirar, né? E eu acho que é isso, na verdade, né? A Sim, inspiração, né, de que o problema já passou e que agora a gente tem mesmo toda a resolução aí e a gente tem buscado bastante essa inspiração, né, Marcélia? com certeza, porque assim, se o líder não está inspirado e motivado, como a equipe vai estar? Não dá mais para a gente aceitar que as questões sociais elas vão limitar o processo de ensino-aprendizagem, vão distanciar as famílias. Diante deste problema, o que eu posso fazer de melhor que está dentro das minhas possibilidades enquanto líder? Diante dessas dificuldades que a minha equipe está enfrentando e que vem enfrentando no primeiro semestre, o que nós podemos fazer juntos agora de melhor para virar esse jogo? É como se fosse segundo tempo, né? Agora é o segundo tempo do campeonato, e aí? Sim. Vamos ganhar esse campeonato, que a gente entre no segundo tempo com vontade de ganhar, de vencer, de levantar a taça no final do ano. Não de aceitar, mas é assim mesmo, e talvez volte, mas isso não voltar. Todas essas questões, elas vão permanecer, vão estar ali nessa dúvida, mas elas não podem nos impedir, o medo não pode nos impedir, nem limitar, não é? Precisamos ter aí, enquanto educadores de modo geral, a esperança, a perspectiva de dias melhores, mas não na esperança da palavra de esperar, né? Porque esperança não é só esperar, é esperar, fazer e acreditar, não é? É isso mesmo, concordo plenamente com você. Sully, neste sábado nós vamos ter um evento da comunidade Midas justamente com o tema como aproximar as famílias da escola. Estratégias práticas para os coordenadores, educadores, como que eu aproximo? O problema a gente já sabe, vamos tirar o foco do problema, e inclusive a gente fez uma pesquisa antes de criar esta aula, são 2 horas de aula, muitos materiais, e com base na pesquisa que nós fizemos com os líderes, tanto no Telegram como aqui no Instagram, nós criamos estratégias, então não é só olhar para o problema, e às vezes nós, enquanto educadores, sozinhos, lá dentro da nossa problemática, cada um na sua escola, já pensa assim, nossa, mas já esgotou. O que eu tinha para criar aqui, para atrair as famílias, para fazer com que o pai participe, esgotaram as possibilidades. Então, venha participar do workshop, quem quiser, inclusive você está convidada, participe do workshop, o link está lá na bio, é evento para a comunidade Midas, mas eu acho que juntos podemos pensar melhor, porque sempre há uma solução quando a gente não desiste de buscar. Essa é a questão, né? A questão é que muitas vezes a gente desiste, fala, deixa assim mesmo. Quando acabar o ano, a gente vai recuperar esse aluno, ano que vem a gente vê o que faz. Só que nós temos que pensar em minimizar os problemas, porque eles vão vir de qualquer jeito, não é? A defasagem já está aí, as lacunas estão imensas, mas como que eu posso hoje fazer um pouquinho para minimizar? Então, esse deve ser um dos focos do líder pedagógico nesse meio do ciclo aí. Não dá nem para falar que é férias, né, Sandra? Porque alguns lugares são, outros não são.
Né, não dá nem para pensar em férias, né? E professor e gestor não tem férias, né? A gente dorme já pensando no que a gente vai fazer na próxima semana, como que vai ser a retomada de aula, né? Os professores, graças a Deus, estarão todos vacinados, né? Então a gente tem um E eu acho novo que nem todas as regiões do desafio. Brasil, viu, Celei? Eu queria que É, fossem todos os lugares, mas eu acho que não são todos os lugares que já vai estar em é, agosto, não é? a Ainda gente tem tem essa dificuldade, né? isso, a gente tem mais esse desafio, né? Por conta da idade, por conta dos lugares, a dificuldade de chegar à vacina, né? Todo esse Sim, trâmite logístico aí. Então, o professor não tem férias, né? A gente tem um descanso, mas a tem um gente não descanso. desliga, né? A gente É. fica conectado. Off total não dá. Eu vou colocar mais uma pergunta que veio da caixinha, tá bom? Estou de férias, mas com a cabeça quente e não consigo desligar. Justamente o que você trouxe aqui. Quem nunca, né, se viu assim, poxa vida, estou de férias, mas a cabeça ainda está a mil. Estou buscando, pensando. Uma dica importante: o descanso ele é necessário. Nosso corpo precisa, a nossa mente então nem se fala, a nossa família. Até porque para o líder estar bem nesse segundo tempo, não vou falar segundo tempo, porque para alguns é férias e outros não, né? Nesse segundo tempo do campeonato, é preciso dar uma pausa e recarregar as energias também. Então, se você tem a possibilidade de recarregar as energias, ou então, ao menos o ritmo da escola diminuiu, porque às vezes o professor saiu, o coordenador não, mesmo assim já diminuiu o ritmo, né, das questões pedagógicas. É necessário, sim, descansar e baixar um pouco a frequência para recuperar a energia. E tem uma dica que eu acho muito valiosa, pelo menos eu pratico, porque às vezes, como a gente sabe, o corpo para, mas a mente continua no mesmo lugar, né? Tá ali, tá presa. E às vezes você está em outro momento com a família ou num momento de descanso. O que você pode fazer? Ter um caderno em mãos ou então um bloco no próprio celular, porque o celular sempre está com a gente, não é? Sempre está ali. E aí você teve uma ideia, surgiu um questionamento, surgiu uma preocupação, tira da sua cabeça e joga nesse bloco de notas. Assim você não deixa de curtir o momento, assim Olha você não aqui, deixa de gente. fazer. Olha. Ah, você já faz isso? É bem isso mesmo. Sempre ou no bloquinho de notas do celular surgiu, né, Marcélia? Ou tá aqui no método tradicional ainda, né? Porque acabou a energia, acabou a bateria, ficou sem internet, tá ali o caderno anotadinho. Eu sou ainda meio tradicional também, viu? Não, mas o importante é porque aí você alivia, né? Você tira daqui, você fala, ah, tá ali, pronto, e você continua focado no que você estava fazendo, talvez até um momento de descanso. A Isabela colocou assim, ó, ócio criativo. Amei, é exatamente isso, né? Eu ótimo criativo. Educador tem ócio criativo, né? Ai, muito bom isso. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Pensando seriamente em desistir. Agora eu não sei se é da coordenação ou em... Ah, é da coordenação. Aqui não apareceu, mas pensando seriamente em desistir. E quantas vezes e quantas pessoas nessa mudança que está acontecendo na educação não conseguiram lidar com essas questões e algumas até desistiram mesmo, né? E o que eu tenho para dizer, e te ajudou a palavra, Stanley? Antes de você tomar a decisão de realmente desistir da coordenação, respire, procure encontrar por que você chegou até aqui. O que te fez um dia aceitar o cargo? O que te fez um dia entrar para a educação? Antes de você tomar a decisão tão drástica, né? De talvez abandonar uma carreira, abandonar uma missão. E cada um sabe o peso, e cada um sabe a dificuldade que tem enfrentado, e mais, cada um sabe o seu limite. É Mas verdade. antes de tomar essa decisão, tenha uma tomada de consciência com menos questões emocionais ligadas, de forma mais racional possível. E lembre-se, antes de mais nada, vai no espelho e olha e fala assim, por que eu cheguei até aqui? O que me trouxe quando eu comecei na carreira? O que me fez trazer até aqui? E talvez reacenda a chama para continuar, mas também pode ser que você tome a decisão de abandonar, porém, será uma decisão tomada consciente, nada que você fique em dúvida ou se arrependa, não é? E o que você tem a dizer, Sarei, sobre isso? Pensando em seriamente em desistir. Eu acho exatamente isso, né? A gente não deve agir nesse momento, né? Pela emoção, né? Do frigir dos ovos, né? Que está acontecendo aí, porque a gente sabe que a coordenação, a gestão, é,
às vezes tem um olhar muito do status, muito daquela coisa assim, é bem mais fácil do que eu planejar a aula, muito mais fácil do que eu lidar com meus alunos diariamente, né? Mas o trabalho da coordenação, ele triplica, né? São alunos, família, né? Se Cobrança, você está na... responsabilidade. Tudo isso. Então, eu acho que tudo isso faz parte, não deixar agir pelo emocional, mas como a Marcélia disse, né? Cada um sabe do seu limite, né, Marcélia? Mas a Cada um coordenação sabe. faz parte da nossa carreira, né? Porque assim, eu costumo dizer que eu estou coordenadora, né? Mas eu sou professora, né? A gente já até bateu um papo sobre isso, né, Marcélia? Né? Foi E mesmo. eu acho que é bem esse o caminho mesmo, né? As raízes, É. elas continuam. E você falou algo certo e importante, questão das emoções, né? Não fazendo calor das emoções, porque nós não podemos, às vezes, e não conseguimos controlar os sentimentos e as emoções, mas podemos não, ter uma forma de não deixar que isso nos controle. Essa é a grande questão, né? Talvez a gente não controle aquela emoção, aquele sentimento no momento, mas deixar que isso nos controle é outra questão, né? É Vamos para verdade. mais uma pergunta aqui, ó. Peraí. Opa, coloquei, mas saiu. Como melhorar o rendimento dos alunos? Está aí outra preocupação, né? Onde o foco do coordenador, a gente falou que deve estar em encontrar e propor estratégias para os problemas reais, não é? Tirar o foco do problema e focar em soluções. E esse é um grande problema. O rendimento dos alunos é algo também que tira o sono dos coordenadores e dos professores de modo geral. Eu penso o seguinte, já vou te dar também aí para você falar a sua opinião. Melhorar o rendimento dos alunos, eu começo olhando para a minha prática de líder, o que influencia na minha equipe, o que eu tenho feito no acompanhamento pedagógico, o que eu posso fazer de melhor, o que talvez eu deixei de fazer no primeiro semestre, o que a minha equipe poderia ter feito, o que ela pode fazer de melhor. É começando de um raio-x. Mas também quero falar para vocês que na próxima terça-feira nós vamos ter esse assunto aqui ao vivo, tá? Como o coordenador pode ajudar no rendimento dos alunos. Porque é uma preocupação e às vezes o coordenador se sente limitado porque ele não está diretamente ligado ao aluno, mas ele tem o seu grau de responsabilidade nesse processo, imenso até. E você, Sally, o que você sugere nessa questão ou pensa sobre isso? Eu acho que a responsabilidade do coordenador é ainda maior, né, nesse processo de avaliar o rendimento, né, porque antes de qualquer coisa, nós temos uma equipe, né, de professores, né, e que eles precisam, como a gente já falou lá no início, né, capacitar, formar, né, dar todas as ferramentas e possibilidades, né, para que eles consigam desenvolver esse rendimento dos alunos, né. Então, se nós da coordenação não fizermos esse acompanhamento, essa observação, né, fica difícil depois do professor conseguir metrificar, eu acho, esse rendimento, né, dos alunos, né? Porque é sim de grande responsabilidade do coordenador esse rendimento dos alunos. A gente costuma dizer e ouvir, aliás, né, que é culpa do professor que ele não avançou, né? A gente escuta os pais, né, colocarem essa carga, né, em cima do professor. Mas eu, enquanto coordenadora, o que eu fiz para ajudar o meu professor a avançar, né, com aquele aluno ou com aquele grupo, né, com aquela sala? Então a gente volta lá para o início, né? A gente tem a tendência, primeiro eu falei sobre nós temos a tendência em focar nos problemas. E depois a gente tem Isso. uma outra questão, a nossa tendência também de culpabilizar os outros pelos resultados ou pela falta de resultado. Então, é tomada de consciência e foco na solução. É essa que deve ser a prioridade do coordenador na virada do segundo tempo. Deixa eu trazer mais uma pergunta para cá. Que bom que tem bastante perguntas, né? Legal. Eu Souza. Bom, a escola virou PEI, mas os professores estão resistentes e reclamam de tudo. O que seria a escola virou PEI, Sally? Você entende? Escola virou PEI? Não, eu não conheço essa sigla, não. Alguma coisa Eu do, também do não ensino conheço. infantil? Professores de educação infantil. Ô, Fabiana, se você tiver aqui e puder aí nos
dividir, vai ser legal. A escola virou PEI, mas os professores estão resistentes e reclamam de tudo. Vamos falar de resistência, enquanto você vai vendo aí, tá? O professor, se você estiver aqui. A mudança é algo que já é um desafio para todos nós, independente do motivo e do qual seja a mudança. Mudar é algo que a gente sabe que precisa, mas nós não queremos. Se eu perguntar assim, olha, você quer mudar algo? Tem algo que você... Vou voltar à pergunta. Tem algo que você queira mudar para o segundo semestre no seu trabalho? Ah, tem muitas coisas que precisam mudar, Marcélia. Sim, ok. E você quer mudar? É diferente. Talvez você até possa ficar em dúvida na hora de responder. Porque às vezes nós queremos as mudanças, mas nós não queremos mudar. Olha, alguém colocou para mim aqui que é Escola de Ensino Integral. Obrigada, viu? A Renata colocou aqui, Ah, Salei. Tá? É Escola de Ensino Integral. E os professores estão resistentes. Então, a mudança, independente do motivo, ela gera um desconforto. E também depende de cada pessoa a se adaptar ao processo. E isso tem que ser respeitado, né, gente? Ensino integral, obrigada, Elaine. E isso tem que ser respeitado por todos. Porque o meu tempo de me adaptar é um, o da Sully é outro, da Elaine é outro. Cada um de nós tem um tempo para processar uma mudança, não é? E é preciso levar esse período em consideração e não para limitar. Eu levo em consideração, eu entendo que o professor vai demorar um tempo para aceitar, para se adaptar, mas não é por isso que eu vou deixar de ter mudanças e implantar melhorias, tá? Mas eu preciso levar em consideração e respeitar o tempo de cada um de mudança. Como eu disse, a mudança é necessária, nós às vezes temos clareza que precisamos dela, mas não temos clareza e que precisamos mudar. E que a mudança faz parte, não é? Quer falar alguma coisa sobre isso? eu gostaria de falar que a Elaine, que deu a respostinha pra gente aí, ela é uma da. Faz parte da equipe do coaching pedagógico. Ah, que Obrigada, viu, legal! Elaine? Bem-vinda aqui. Deixa eu ver a próxima pergunta. Essa aqui eu já coloquei, né? Que foi da escola. Deixa eu ver se tem mais alguma que não tenha sido ainda. Pais ausentes, alunos sem notas, o que fazer? Tá aí, problemão, né? Como a gente falou inicialmente. Pais ausentes não é algo novo para a educação. Você concorda, Sueli? Não é algo novo, né? As famílias estarem ausentes. Não, não é nada novo, né? A gente só vem aí carregando essa situação, né? E uma coisa, Marcélia, que eu observo bastante e que eu costumo falar é que quando esses alunos eles saem do ensino fundamental um, né, e entram para o fundamental 2, né, os anos finais, né, os pais tendem a deixá-los assim com aquela autonomia, sabe? Eu não participo da reunião, eu não vou ver como é que meu filho está no colégio, na escola, né? E eu acho que esse é o momento primordial ainda maior de acompanhar os alunos, né, os filhos, né, porque eles estão nessa transição, né, tanto de mudar de ciclo, quanto de faixa etária mesmo, né, nessa transição da adolescência. Então, é um problema que a gente vem carregando, né, ao longo dos anos, e a gente tem a esperança aí, né, carrega isso que com essas aulas online, né, que os professores acabaram entrando dentro dos lares, né, eles tendem a ficar mais participativos, mas só ali naquele momento, né, eles entram na sala de aula como se eles, né, a gente está na sala dos pais, né, e eles entram dentro da sala de aula, mas efetivamente, né, no dia da reunião, no dia, né, da participação mesmo efetiva, a gente ainda vem carregando esse problema aí. Então, é algo que não é novo, mas eu acredito, como você, que tenha sido acentuado por conta de todo o contexto social e a gente já sabe que tem ocorrido. Mas é voltar, como eu disse você também inicialmente, que é focar agora na solução, em promover estratégias e tirar um pouco o foco dos problemas, porque às vezes nem é novo, como esse da ausência da família e baixo rendimento dos alunos. Mas diante desses problemas, o que eu posso fazer de melhor, junto com a minha equipe no próximo semestre, não é? Liste todos os problemas que estão ocorrendo, que vocês tiveram maior dificuldade, e pense para cada problema, no mínimo, uma estratégia. E você não precisa pensar sozinha, você tem uma equipe, né? Afinal, ninguém faz nada sozinho, precisamos de parceria, contamos uns com os outros.
e juntos somos mais fortes, juntos temos melhores ideias, melhores práticas. Foi até uma dica que eu trouxe, acho que ontem, lá no Telegram e aqui também no Stories, sobre isso. Listar os problemas e pensar em possíveis estratégias para cada um deles. E ter em mente que a ausência das famílias, elas estão impactadas e influenciam até mais intensificadas por questões sociais. Mas isso não pode ser impedimento para que eu, enquanto educador, eu, enquanto coordenador, dê o meu melhor e pense em novas possibilidades para aproximar esses alunos no segundo tempo, não é? Nesse segundo semestre, a minimizar os efeitos negativos que a pandemia vem promovendo e ainda vai ter muito mais pela frente. Então, é isso que a gente quer convidar vocês a refletirem, não só nesse encontro aqui, que está muito prazeroso essa conversa, mas também amanhã a gente tem uma aula no YouTube, tá, Sally? Todas as quartas, na verdade, e a aula de amanhã nós vamos falar sobre quais são os principais obstáculos, 3 principais obstáculos que as famílias se distanciam da escola. Quais serão? E também como a gente pode pensar em algumas formas de olhar além do obstáculo, não só para o muro, porque o muro está na nossa frente, mas é pôr uma escadinha e olhar por cima desse muro. Deixa eu ver, acho que tem mais uma pergunta, então. Como lidar com professores que não comparecem nos ACS? ACS é reunião? Gente, desculpa, porque eu não sei todas as siglas, tá? Então, coloca para mim aí o que seria esse ACS. Você sabe, Celei? Não entendi a pergunta. Ó, a pergunta, como lidar com professores que não comparecem no ACS? Se alguém puder colocar o que significa, eu adoro, porque, gente, às vezes são tantas as siglas de cada região também são diferentes, né? Sim, sim, muda bastante, né? Bom, a Isabela coloca, muito, muito amor por vocês. Sim, Isabela, obrigada. Nós também temos por vocês aqui todos. A Isabela também é uma líder ouro. A Stanley também já passou por nós por várias formações, mentoria. A Celia, ela coloca que é um tema bem interessante. Sim, é bem Ah, muda o interessante e nome, tá refletirmos, vendo? né? Mudou o nome, Marcélia. Ah, tá vendo? É, Que muda o legal. nome. Peraí, eu não achei qual que é. É o que então? Atividade Atividade da... de coordenação. Ok, então professores que não comparecem. Primeiro, as regras do jogo têm que ser claras. Eu gosto de falar sempre que as regras precisam ser claras antes do jogo. Cronograma avisado previamente. E junto com o cronograma, com as datas e com os horários, gerar interesse. Por que que eu devo comparecer? O que que vai ter na live à noite com a Leia e com a Marcélia para que eu possa assistir? Gerar interesse de querer estar, não só pela obrigatoriedade, de seguir o protocolo, o regimento, a ordem. E quais serão as consequências se eu não comparecer ao evento? Quais são as consequências legais e também o que eu deixo de ganhar e não ir? Exemplo, quais são o que eu deixo de ganhar e não assistir aí o encontro da Marcela Castellei? Eu deixo de ter uma oportunidade de ver acima, à frente dos problemas, a entender o que realmente é prioridade enquanto coordenador nesse meio do semestre, nessa virada de jogo, né, que eu falei que é o segundo tempo. E agora, se tratando dos professores, qual é a obrigatoriedade desse momento? Por quê? Não só questão legal, mas ele tem que ver interesse, tem que haver ganhos, porque nós somos seres humanos movidos por interesse, não tem jeito. É isso que nos move, não é? Nós estamos no lugar porque gera um interesse, porque eu tenho algum ganho. Ou eu vou porque eu estou sendo ameaçada. No caso de um professor, não sei se qual é o regimento, qual é o protocolo, de uma forma ou de outra, isso precisa estar muito claro para o professor, tá? E, assim, vale entender também por que esse professor não está indo. Uma conversa, ou esses professores. Qual está sendo o obstáculo? Você não foi informado? Você está trabalhando em 2 escolas? Qual é o motivo para viabilizar para que ele possa participar, não é? É isso, Stanley? Você concorda? Sim, concordo. É, É como eu vou exemplificar mais uma vez como uma sala de aula, né? Eu costumo dizer para os meus professores que o dia seguinte, a aula da próxima semana, eu tenho que fazer com que os meus alunos estejam curiosos, vamos dizer assim, para saber o que que vai acontecer naquele dia. Eu vou ter uma aula de música, eu vou para a quadra, eu vou colocar um sonzinho, eu vou mexer com os instrumentos, né? E mesmo nessa mesma sintonia com os professores, né?
E eu lembro que nós fizemos aí um dos cursos que eu fiz com a Marcélia, né, com a Midas, foi sobre esse ganho, né? Eu ganho o quê? Né? Então a gente está sempre nessa contrapartida. Ninguém faz nada sem ganhar algo em troca, não é isso, Marcélia, né? Mesmo Não é? sendo Sem ver um benefício. adulto, tem tudo isso. Então, é uma moeda de troca, lembrando também sempre do regimento, né, de toda a situação, de todo um contexto que há dentro do sistema, né, que está sendo Exatamente. aplicado, né, e se tiver algum empecilho de estar trabalhando numa outra unidade, ou impossibilitou alguma coisa assim, a gente sempre manda um e-mail com tudo o que aconteceu, com a ata, assina, tudo direitinho. É Nunca isso fica mesmo. sem saber, não chega numa próxima, a gente chama aqui de coordenação pedagógica, né? Não chega numa próxima coordenação da semana seguinte sem saber do assunto, porque a gente também envia um material, então sempre fica por dentro Eu do acho que eu assunto. amei essa dica, sabe por quê? Às vezes não se leva em consideração e informar aquele que não esteve presente, né? Ah, pega Uhum. com quem que foi, né? Que nem quando o aluno falta na escola, pega o caderno emprestado. Só que não funciona assim, né? Não funciona dessa forma. Tem que ser algo oficial e documentado. Então, sua dica é muito Sim, valiosa. Então, acho importante. Entenda porque ele não pôde comparecer e coloque a par do que aconteceu, porque isso não vai eximir da responsabilidade, do comprometimento para exatamente. aquele conhecimento, não é? Isso. Então, muito importante. Tele, eu amei a nossa conversa aqui, eu acho que foi produtivo. E só para a gente só fechar esse raciocínio, o foco do líder pedagógico deve estar nas soluções, em promover estratégias para os problemas do primeiro semestre, em rever a prática, os pontos a serem melhorados na sua liderança, da sua equipe, para ter um segundo tempo aí do jogo, do campeonato, já mais fortalecida, de forma estratégica e assertiva, não é? Exatamente. Vamos partir aí para esse segundo tempo com assertividade, né? A gente já teve, como a gente falou, a gente já teve a experiência de como resolver o problema, a gente já conheceu o problema, então agora a gente já tem as estratégias, né? Porque a gente tem sempre essa troca, né? Com essas vivências, né? A gente está sempre trocando. Então, agora é foco mesmo na solução e, além de tudo, eu acho que colocar em prática, né? Porque às vezes a gente fica Muito bom. maquinando, anotando, e aí a gente esquece de colocar realmente em prática. Eu acho que a prática do que a gente colocou, fez as estratégias aí, eu acho que isso é o foco, colocar em prática tudo isso aí. Ai, certinho, adorei. Então é isso, agradeço que você esteve aqui com a gente, participando. E amanhã, então, eu vejo vocês também na aula lá no YouTube, às 20 horas, tá bom? Obrigada, viu? É sempre um grande prazer estar com vocês, Midas. Como eu já disse, onde vocês tocam, vira. Vira ouro, é verdade, né, Soleil? Você falou isso mesmo. Obrigada, viu? Porque os conhecimentos são capazes de transformar vidas e valem ouro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. E este foi um bate-papo de coordenadora, onde tive o prazer de conversar com a Soleil. E quem sabe você não pode estar comigo aqui na próxima semana. Então, envie um direct, deixe aqui nos comentários. Vamos dividir nossas experiências, multiplicar os conhecimentos para obter melhores resultados. Até a próxima aula. Tchau, tchau.